Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você nessa oportunidade o registro que está narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a tentação de Jesus. A partir do versículo 1 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas, está escrito o seguinte: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito, o Espírito Santo, ao deserto. Estava cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo conduziu. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ele nos conduz, ele nos leva, ele nos dirige, nos orienta. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou-o a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Essa narrativa, estava comentando, naturalmente Jesus contou aos seus discípulos, que narraram esses fatos, porque Jesus testemunhou para eles o que havia acontecido, o que havia se passado, Mas nós vemos uma coisa interessante, porque normalmente se fala sobre o que o diabo disse e o que Jesus respondeu. Mas Jesus passou 40 dias no deserto, e durante esses 40 dias não comeu coisa alguma, e terminado esses 40 dias de jejum, ele teve fome, E 40 dias Jesus foi tentado pelo diabo. A tentação, o embate, a luta vitoriosa de Jesus foi durante 40 dias, O diabo tentou durante 40 dias e terminado esse jejum, esse período de jejum, que nos demonstra o seguinte: o próprio Jesus disse a respeito de uma certa casta de demônios que ela só seria vencida com jejum e oração. Jejum é muito importante na vida do cristão, Nós não devemos negligenciar isso. Aqueles que podem, que têm disposição, força para isso, peça a Deus. E não é tempo de jejum. Não significa que você tem que jejuar tantas horas. Faça um pequeno jejum, mesmo que seja de poucas horas. Isso ajuda, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa vida espiritual. E Jesus, passando aquele período de 40 dias em que ele foi tentado pelo diabo, ele sabia que ele necessitava desse período de jejum. Passados 40 dias, terminados os 40 dias, diz a Bíblia que ele teve fome, Jesus. E o diabo se apresentou, sabendo que ele estava com fome, e diz a estas pedras que se transformem em pão. Veja bem, o diabo sabe aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos querendo, e ele sempre interfere com as suas propostas indecorosas,
E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Você veja, muita gente, algumas pessoas, às vezes, que na sua simplicidade, colocam a sua Bíblia aberta em cima de uma estante, acima de um suporte, para que a Bíblia fique aberta no Salmo 91, achando que, pelo fato de ter a Bíblia aberta no Salmo 91 ou em alguma outra passagem, isso afugenta o diabo. O diabo conhece a Bíblia de cor e salteado mais do que qualquer um de nós, viu? O diabo tem conhecimento da palavra de Deus, por isso que ele argumentou com Jesus Cristo. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E aí o diabo o levou a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Olha, a palavra de Deus diz que o diabo é o príncipe desse mundo. Ele realmente adquiriu essa condição, e ele, com essa condição que ele tem de ter todo esse poder nas mãos, por enquanto, né, ele pode negociar. E ele quer muito negociar o valor, o preço da nossa alma, mas o valor e o preço da nossa alma é inegociável, porque custou o preço de sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, né? E Jesus respondeu para o diabo, e Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque escrito está: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Você veja que Jesus venceu os argumentos, as propostas que o diabo lhe fazia, citando a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que é muito importante nós conhecermos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Temos que ter ela não só nas mãos, mas dentro do coração, dentro da nossa mente. Nós temos que ter a palavra de Deus guardada no nosso coração, conhecer os versículos, as promessas de Deus. Isso nos garante autoridade sobre o diabo na hora da tentação, na hora que ele vem com as suas propostas, com as suas ideias. No versículo 9 diz que levou-o também a Jerusalém e pôs Jesus sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo de toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Não diz que ele foi embora definitivamente, diz que ele se ausentou por um pequeno tempo, né? Porque assim o diabo está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas Jesus nos dá vitória, Jesus já venceu, o diabo é um inimigo vencido. Basta nós seguirmos as instruções bíblicas, basta nós seguirmos as instruções de Jesus, seremos vitoriosos. Então, jejum é muito importante. Não precisa horas excessivas de jejum e consagração. Você pode jejuar dentro dos limites que a tua saúde te permite, que teu corpo resiste, mas faça uma consagração. Isso é agradável a Deus, isso fortalece a tua vida espiritual. Conhecimento bíblico. Todo dia você deve ler um texto da palavra de Deus, alguns capítulos, alguns versículos da palavra de Deus, antes de dormir, quando acorda de manhã. O seu primeiro contato deve ser com o Senhor. Esse é o conselho que eu quero deixar para você nessa oportunidade. Jejum e oração. Os dias são difíceis. Jesus disse que basta a cada dia o seu mal, porque cada dia traz seus problemas, suas lutas, seus desafios. Mas jejum e oração, em nome de Jesus, nos ajuda a nos fortalecer na presença do Senhor. Amém? E agora eu vou orar por você. Não sei como foi o seu dia, como está sendo as últimas horas que você passou,
mas eu quero orar pela sua família, pelo seu lar que você representa, para que Deus te conceda vitória. Creia, Deus tem todo o poder nas mãos para solucionar qualquer situação. A Bíblia pergunta assim: haverá alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Para Deus não existe impossível, não existe coisa difícil. Ele faz de acordo com o seu querer, com a sua vontade, e nós conhecemos a vontade de Deus porque a Bíblia expressa a vontade de Deus aos nossos corações e à nossa mente. Por isso, agora, se você puder, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor, buscar a presença de Deus, para que Ele alcance sua família, seu lar, as pessoas que você ama, para que Ele te dê vitória nas lutas que você está passando. Amém? Se for possível, feche os teus olhos e oremos. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus Cristo, por cada vida, por cada irmão e irmã que me acompanha nesse momento de oração através desse canal do YouTube. Ó Deus Santo e bendito, Tu conheces o que está passando por luta, está passando por uma prova ardente, Senhor, por um desafio, por um problema. Senhor, poderosas Tuas mãos para conceder vitória a esse Teu filho, a essa Tua filha. Senhor, se houver alguém enfermo, alguém doente, cura, dá saúde, restabelece esse corpo físico, Senhor, em nome de Jesus, mas abençoa as famílias e os lares aqui representados por cada um. É o que eu te peço, porque creio e confio no nome de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito e para a honra e glória do Teu santo nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e, nos permitindo Deus, até a próxima.